Irmãos, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram a Jesus. Amém? Quando a gente olha para esse texto, os discípulos de Jesus ainda não tinham sido comissionados aqui. Eles não estavam ainda elencados ao grupo. Quem é que relata isto para os discípulos? No caso de Mateus, como de Marcos, de Lucas, de João, foi o próprio Senhor Jesus que, na convivência, nos primeiros momentos, relata a eles o que a sua humanidade foi tentada para que pudesse desanimar. Olha para o texto, olha para os fatos, e você vai observar que aqui a convocação dos 12 não tinha acontecido. Foi pós. E como é que Mateus, que é o livro que eu li essa noite, como é que Mateus relata isso, se ele não estava lá? O próprio Senhor Jesus, na convivência com eles, explica, relata para eles. Olha, irmãos, mergulhando nas Escrituras, para quem ama, a gente é capaz de ficar horas e horas lendo as entrelinhas, consultando, buscando, tão apaixonante que é. Jesus teve uma preocupação tão grande de formar discípulos, e ele não estava no primeiro momento preocupado com multidões, porque multidões já vinham a ele, mas ele está trabalhando com precisamente 12 homens, e relata para eles que, como homem, Jesus foi tentado, e a forma com a qual Jesus foi tentado não deixa nenhum tipo de dúvida que Jesus venceu o diabo. O diabo tentou pegar Jesus de uma maneira inteligentíssima, astuto, sutil. Ele não se manifesta a Jesus colocando a moral de Jesus lá embaixo. Ele não tenta Jesus de uma maneira afrontando Jesus. Ele tenta Jesus de uma maneira a fazer com que Jesus entrasse em contradição com a sua missão aqui na terra. E Jesus, relatando isso
para os discípulos, dizendo: olha, vai acontecer isso também. E se você olhar para a biografia do tempo de Cristo aqui na terra, o diabo perde aqui, mas ele continua tentando a Jesus. Ele não acha brecha em Jesus, mas ele acha brecha nos discípulos de Jesus. Mesmo quando ele não acha mais aqui, ele acha brecha na multidão para se levantar e fazer Jesus desistir. Ele começa com Jesus, ele perde. Para quem não leu, para quem não é entusiasmado, não conhece a Escritura, Jesus não usou a sua divindade messiânica para vencer Satanás. Ele venceu como homem, ele venceu como carne. O texto, em alguns dos textos de vocês, como o de Lucas, por exemplo, diz assim que passado este tempo de tentação, inicia-se o ministério de Jesus. Como é difícil começar alguma coisa sem provação. Sempre teve, sempre vai ter. Nós não somos diferentes de Jesus, que vamos, porque somos talvez alguns aqui crentes há 20, 30 anos, não serão mais tentados. Irmãos, isso é uma mentira, isso é uma ilusão. O cristão sempre será tentado. Sempre o inimigo da nossa alma vai tentar nos levar a tomarmos condutas ante a fé, para nos desanimar, para blasfemarmos, para desistirmos, para nos desestimular, para nos fazer irmos em contradição com o que pregamos e que cremos. Sempre foi. Os grandes homens do passado, todos eles, não houve um deles que não foi tentado. Do nosso século, do século passado, dos apóstolos, Jesus, os profetas, todos esses homens tiveram os seus momentos. E Jesus foi tentado para nos mostrar. Você olha para o texto e fala: como é que o Filho de Deus foi permitido pelo Pai ser tentado? Simples. A criatura humana, eu não estou falando da divindade de Cristo, a sua forma humana como veio, provou para o diabo, provou para os discípulos, provou para nós que Jesus é o conquistador. Sendo homem, ele deixou bem claro para o céu, para a terra, abaixo da terra, que ele é vencedor, e todo aquele que se chega a Cristo e vive por Cristo também é vencedor. Jesus, quando ele vence o diabo ali no deserto, ele desmascara as táticas de Satanás. Ele desmascara. A gente não olha para o texto e vê um Lúcifer, um demônio com um tridente na mão e uma... Não, ele vem de uma maneira que vem tentar enfrentar Jesus aqui, ó, na conversa, na coisa sutil. A gente olha para a Bíblia e vê que o primeiro Adão morava no jardim e não tinha nada de carência, amém? O diabo venceu ele. O diabo venceu Adão no Éden. O segundo Adão, Cristo aqui, ele não está no Éden, ele não está na beira de um riacho, ele está com fome, ele está cansado, ele está sozinho, mas vence o diabo no deserto. O ambiente não deve nos afetar. Não deve nos afetar. O ambiente
não muda, em tese, nosso caráter, a nossa fé. Porque o primeiro tinha tudo e falhou. O segundo tinha carência e venceu. Então não é o local, não é o momento que tem ingerência sobre nós. Porque quando a nossa fé está genuinamente em Cristo Jesus, não nos abalamos. Eu não sei você, irmão. Eu disse aqui isso hoje pela manhã na oração. Na nossa humanidade, às vezes a irmã, a mãe, o pai, ele se depara com alguns fatos na vida que ele fala, eu não, segura as crianças para não ficar andando. Ele se depara com uma situação que ele fala assim, não sei o que aconteceu. Eu fiz tudo para dar certo, mas não deu certo. Às vezes, a nossa humanidade, como a de Elias, por exemplo, tem dia que a gente senta e fala, Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Tem dia que você passa por... Você faz tudo certo. Tudo certo. E parece que quem não é certo está vivendo melhor do que quem é certo. Está mais... Nós não somos diferentes de outros, não. Nós não somos. Às vezes, nós olhamos para algumas coisas, e se não tomarmos cuidado com as nossas emoções, nós podemos entrar por um caminho de derrota, às vezes sem volta. Porque algumas decisões tomadas diante de emoção podem trazer consequências desastrosas para o resto da nossa vida. Para o resto da nossa vida. Quando nós agimos debaixo de emoção, que não foi aquilo que Jesus agiu aqui. E por mais que alguém queira falar alguma coisa diferente, não tem conversa, irmãos. Jesus venceu o diabo e ele não venceu como Messias, ele venceu como homem. O diabo teve que afinar para Jesus. Jesus disse para ele assim, sai daqui. E o diabo teve que sair. Mas o diabo desistiu? Desistiu não. Sempre tentando alguma coisa para fazer Jesus desanimar, para fazer Jesus perder a paciência, para fazer Jesus não seguir até o final. Conseguiu entrar dentro e ganhar o coração de um. Conseguiu fazer com que um dos amigos mais pertos e próximos chegasse a vir com uma conversa de tentar barrar Jesus, dizendo, não vai fazer isso não. E Jesus sempre assim. Jesus alimenta a multidão, num certo momento a multidão se inflama contra ele. Sempre foi, é e será. Só que o ministério de Jesus, eu gosto dessa parte também, que diz assim, passado isto, Jesus inicia o ministério. E Deus começa a falar com alguém aqui essa noite. Passado isto, e passado isto, e passado isto, e passando esta fase, Jesus inicia o ministério. Tudo que você pode estar vivendo hoje de luta, de tentação, o que quer que seja, primeira coisa para você entender, vai passar. Vai passar. Eu não quero levar você à emoção, porque a emoção passa. Quero levar você para a palavra. Servir a Cristo não é brincadeira, não. Servir a Cristo não é que depois de 50 anos de crente não vai ter luta. Vai ter luta sim, meu irmão. Às vezes não vai achar em você, mas vai usar alguém no trabalho, vai usar alguém nos familiares, vai usar um vizinho. Põe vizinho endemoniado nisso. Põe vizinho endemoniado nisso. Vai. Mas Jesus vence
E Jesus não usa os poderes de Filho de Deus para derrotar, mas Ele derrota o diabo só pela palavra. Só pela palavra. Se Jesus usasse os seus poderes, o diabo ia vencer. O diabo ia vencer. Se Jesus entra no jogo do diabo e usasse o fato de ser o Messias e dar ordem para os anjos, o diabo quebra ele. A gente precisa tomar cuidado com a tentação. A gente precisa tomar cuidado porque você pode dar um soco, sim. Você pode brigar, sim. Você pode perder o controle, sim. Mas é isto que o diabo espera e deseja que a gente faça. Jesus poderia usar o seu poder de Filho de Deus e dizer para o diabo, só para calar a tua boca, para mostrar quem eu sou, só para provar para você isso ou provar aquilo. Se Jesus cede e faz isso, Jesus não vence o diabo como humano, ele vence como segundo da Trindade. Mas Jesus não usa da sua divindade e o diabo perde. Tem coisas na vida que a gente precisa estar atento. Satanás, se Jesus tivesse usado um segundo nas 3 tentações do deserto, uma só, se Jesus tivesse perdido a paciência com o diabo ali, e se Jesus tivesse feito uma coisa só, o diabo venceria. Porque aí ele diria para a história, está vendo como é que é? Ele venceu porque ele é o filho. Mas como humano, vocês não são obrigados a resistir. Ele só venceu porque ele é isso. Ele tentou isso quando ele se manifesta naquela reunião dos santos. Quando o Senhor diz, tens visto meu servo Jó? E ele diz assim, também pudera. O Senhor fala da fidelidade, lealdade. Ele fala, também pudera, né? Toca-lhe nos bens para ver se ele não amaldiçoa. E você conhece a história disso. E ele perde novamente. Mas Jó não é o Messias. O que o diabo quer parar é o que Jesus tem para fazer. De quarta para sexta-feira, a minha humanidade também fez alguns questionamentos. Tem hora que você fala, Deus, uma conversa nós dois aqui no fundo do quintal. E aí, Senhor? Até onde vai esse negócio aí? Quer dizer que cai raio só na minha casa. Todo mundo aí tem até altar do cão em casa e não queima nada. Eu estou lá na igreja trabalhando, atendendo, resolvendo, e eu pago essa conta, Senhor. Isso às vezes dá um sentimento. Você fala, e aí, Senhor? Mas tem hora que a gente só pensa e não fala, porque senão a gente peca mais. Eu fiquei observando algumas coisas, e pensando por que às vezes a gente incomoda o diabo. Você já se preocupou por que você incomoda o diabo? Já se preocupou? Por que talvez você irrite tanto o diabo? Por que às vezes as lutas com você são diferentes do que dos outros? Por que às vezes você não é tratado como os outros são tratados? Eu volto a repetir para você, meu irmão. Lucas detalha dizendo assim: e passado isto, e passada a tentação, e passado esse tempo, ou seja, e Jesus vencendo o diabo pelo Espírito e pela palavra, Jesus inicia o ministério. Sempre vão existir percalços, sempre vão existir obstáculos, sempre vão existir provocações na vida de quem tem propósito com Deus.
Porque quem não tem propósito com Deus não sofre algumas coisas que o Senhor sofre. Que você sofre, que você sofre. Mas quem tem propósito, quem tem uma meta, quem faz as coisas, sempre vão existir situações desse jeito. E a gente olha para Jesus, que ele age com uma inteligência, ele chama a palavra. Jesus, ele não invoca a presença de Deus, dizendo, Pai, manda um raio e acaba de vez. Não, ele não faz isso. Ele fala com o diabo, calmo. Mas aonde Jesus está? No deserto. Há quantos dias? 40. Sem o quê? Sem água. O que mais? Sem comida. E quem que está com ele? Ninguém. Jesus está sozinho. E ele está no momento mais crítico, em que o físico, em que o emocional poderia humanamente estar debilitados. E quando eu estava pensando e orando de quinta para sexta, de sexta para sábado, e tem hora que a melhor coisa é só orar, porque parece que só o chicote só bate nas costas de um. E aí Deus me traz esse texto ao coração, e eu pensando, Deus fala, olha para mim, porque a escassez, ela tem um tempo, a provação tem um tempo. Depois da escassez, depois da provação, vem a bênção. Vem o que Deus tem que fazer, o que Ele pode fazer, o que Ele quer fazer. Não é sempre assim. Mas, infelizmente, na vida cristã, diferente de quem não leva a vida cristã a sério, apenas na religiosidade, sempre vai ter tentação. E quando a gente olha para o texto, a gente precisa entender que a tentação envolve vontade. E é isso que a gente precisa sair daqui esta noite, meu irmão. Com esse entendimento. A tentação sempre vai envolver vontade. Se é na área sexual, é nisto que a tentação vai vir. É vontade. Em que sentido? Dos teus hormônios estarem agitados? Não. É naquilo que é mais importante para você, irmão. Se é dinheiro, ele vai levantar uma situação em que vai tentar mexer com os nossos princípios. Dinheiro, eu tenho tanto para te dar, só que você não pode mais ir à igreja. Eu tenho isto para te fazer. E aí, para outros é poder, para quem acha que não, o poder mexe sim, irmãos. O poder faz as pessoas matarem uns aos outros, brigarem. É questão de vontade. A tentação, ela não vem naquilo que me fere, mas ela vem naquilo que me fere. Mas sabe que eu olho para o texto? Jesus não veio para fazer a sua vontade, Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, às vezes que eu estou irado, que eu preciso lembrar que não reino mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais pelas minhas emoções, porque as minhas emoções são armadilhas para mim. Eu posso cair pelas minhas emoções. E a tentação, ela sempre vem pela vontade. Ela não vem por aquilo que não me atrai, por aquilo que eu não estou passando. Ela vem nesse sentido com aquilo que eu estou momentaneamente vivendo. É um desemprego, talvez um problema conjugal, uma briga, talvez um problema com filho, com filha, talvez um problema, aquela área. Ele vai dizer, olha onde ele se apresenta para Jesus. Ele se apresenta sutilmente naquilo que Jesus estava necessitando quanto homem. E ele foi trabalhar em cima da vontade de Jesus. Mas ele não pode, ele não conhece, ele
não é onisciente. Ele trabalha olhando para Jesus, dizendo daquilo que Jesus está necessitando. E Jesus mostra para o diabo que ele não vive por ele, ele vive pelo Pai. A igreja não vive por ela, o pastor não vive por ele, o obreiro não vive por ele, o louvor não vive por ele, o levita não vive por ele. Quem trabalha na igreja, quem é crente, quem toma ceia, o cristão não vive por ele vive por Deus. É isso que funciona. Por que você não faz? Eu não faço. Não é por causa de nada, é porque está assim escrito pela vontade do Pai. Porque o diabo se aproxima para ele e diz assim: se você é filho de Deus, o que o diabo está falando para ele? Você não é filho de Deus? Teu pai não te ama? Ora, se o seu pai te ama, não custa nada você falar. Transforma aí em pão. Aquela região do deserto onde Jesus estava era uma região de terra e areia amarela, marcado em algumas pedras quebradas, não passava de 4 a 5 centímetros, algumas pontiagudas, outras redondas, pelos cascos de cavalo que passavam muito rápido quando passavam por lá. Não tinha vida naquela região do deserto. Quando o diabo fala para Jesus para transformar as pedras em pão, o diabo está tentando Jesus quebrar a regra. Ele está tentando fazer com que Jesus caia na armadilha. Ele está tentando fazer com que Jesus ensine para o futuro, dizendo o seguinte: o que importa é o agora. O que importa é o agora. Porque a gente já viu lá na frente que o dia Jesus alimentou a multidão, mas o dia que Jesus falou: não vou dar mais pão para vocês, vocês não querem nada com Deus, vocês querem pão. O povo deixou de seguir Jesus. O diabo está tentando pegar Jesus em 2 situações aqui, na primeira tentação. Primeiro, ele está dizendo o seguinte: se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Ei, quem aqui já não pensou nisso, ou já não ouviu isso? Alguém dizendo assim: você não é filho de Deus como você diz que é? Por que você está passando por isso então? Ora, se o seu pai é Deus, você pode tranquilamente orar agora e pedir que esse copo de vidro se transforme em copo de ouro. É simples, você vende o copo de ouro e paga as suas contas. Ele tenta trabalhar aonde ele acha que vai sempre vencer. E ele vai para Jesus. Veja que ele não discute, ele não grita, ele fala assim: se você é filho de Deus, o que ele está dizendo? Qual é o pai que o filho está com fome e pode dar de comer? Ele não vai dar de comer. Não tem nada a ver você fazer isso. O pai vai entender. Esse é o campo que ele tenta levar Jesus. E Jesus trabalha com ele dizendo o seguinte: está escrito. Jesus não eleva, está escrito. E Jesus vai com ele, ele continua. Ele está dizendo: por que você está nesse deserto aqui? Talvez alguns de nós estejam vivendo um 2020 que acabou, 2021, olhando e dizendo assim: por que você está vivendo esse deserto até agora? Você não é crente, você não é de Deus, você não é isso, você não é... Por que aconteceu isso lá no seu trabalho? Ué, cadê Deus na sua vida? Cadê Deus na sua vida? Onde está Deus? Olha, se você é realmente um filho de Deus, então seu pai vai entender. E quantas das vezes alguns caem nesse jogo e se perdem e blasfemam e perdem um futuro glorioso, perdem um ministério glorioso, perde tanta coisa, porque deixou que a sua vontade fosse manipulada pelo diabo e pela carne. O diabo está tentando fazer Jesus usar os seus poderes divinos para suprir as suas necessidades. Mas como ele é astucioso, fala para se transformar, ué. Você tem esse poder, se você é. E Jesus não usa os poderes divinos para dar uma resposta para o diabo, mas ele usa a palavra e vence o diabo. O diabo tenta trabalhar naquilo que ele também trabalha nas nossas vidas: físico ou espiritual, quem manda? Quando a gente vive pelo físico,
a gente perde a noção, a gente perde a guerra, a gente perde a batalha. Porque nós vivemos pelo agora, nós vivemos por aquilo que, como assim? Como é que eu sou filho de Deus e está acontecendo tudo isso? Quando a gente vive pelo físico, meu irmão, nós permitimos que as situações controlem as nossas ações e o diabo vence. Agora, com Jesus, apesar do físico estar debilitado, o espiritual estava forte, está nos ensinando. Por mais que eu esteja passando o que eu estou passando, Jesus está dizendo, eu ainda continuo obedecendo a Deus, o Pai. A pergunta é, quem é que manda na nossa vida? O físico ou o espiritual? Porque quando o físico manda, eu chuto, eu grito, eu traio, eu pulo, eu apronto, eu desvio, eu saio, eu xingo, eu adultero, eu aceito dinheiro. É o físico, é minha natureza, Minha natureza. Então, assim, se Deus não faz aquilo que eu quero, neste ano, o ano que vem, eu vou para o mundão mesmo, vou deitar e rolar, porque eu vivo pelo físico. Se Deus não me der essa cura do que eu estou pedindo agora, então eu vou voltar para o mundo. Quem já coloca isso no coração, está demonstrando muito bem o que reina nele. Se Deus não fizer, se Deus, quem é que reina? Que conversão é esta que nós estamos vivendo? Quando é que o espiritual está agindo? Está reinando? Não reina, irmão. Com Jesus o diabo tentou vencê-lo no físico e Jesus venceu ele no espiritual. Nós não vamos vencer guerra nenhuma se nós vivermos no físico. Quando nós permitimos que as situações nos controlem, eu vou perder o controle, irmãos. Eu vou falar, fazer, xingar, aprontar e tudo mais que é o meu físico. Mas quando eu vivo no espírito, o diabo não me pega. Pode estar doendo. Amém, igreja? Pode estar doendo. Tem coisas que eu não falo, a não ser com Deus. Só com Deus, para que Ele não pegue a oportunidade e venha tentar mudar as coisas contra. Ele tenta pegar Jesus. Jesus poderia ter transformado e não fez. E ele vence pelo espiritual. A tentação do diabo é sutil. Quando Jesus fala, está escrito, olha o que ele está dizendo para Jesus. Então tá. Então agora você vai viver pelas palavras, pelas escrituras. Quando Jesus fala, está escrito, ele diz, então tá. Ele é sutil, ele não contradiz. Aí ele vai para o Salmo 91, o diabo. Salmo 91, o diabo vai usar contra Jesus. Então é pela Bíblia? É pela Escritura? Então vamos falar de Escritura. Está escrito que a teus anjos dará ordem para te guardar a teu respeito. O diabo mentiu? O diabo mentiu ou não? Não, ele não mentiu. Ele não mentiu. Ele pegou uma parte do texto e usou como pretexto. Quando eu quero justificar os meus erros, até versículo bíblico eu uso. Agora, pegar um versículo bíblico para servir de pretexto não significa que é aquilo que era dito. Porque ele diz assim, ok, crente, é de Bíblia, então vamos lá. De uma maneira mais astuciosa, ele leva Jesus a 150 metros acima do pináculo que ficava sobre o monte, o Vale de Cedron. E ele diz, então tá, você pode falar que o Pai vai mandar anjos para te guardar. Vai fazer. Olha onde o diabo quer chegar. Ele sabe que Jesus tem uma missão, que ele já tomou esse pão lá no Gênesis. Todos os dias pela manhã, um sacerdote ficava de prontidão ao amanhecer no templo.
Ao raiar o sol, o sacerdote tocava naquela região aonde estava o pináculo, avisando a nação que estava aberto o templo para os sacrifícios. Olha a astúcia do diabo. Ele leva Jesus exatamente para tentar nesta área, para que Jesus então dissesse: eu vou provar para você que o Pai me ama e eu vou vencer. Mas na verdade, se Jesus cede à provocação, Jesus entra no jogo. E o sumo sacerdote daquele turno que estivesse ali ia ter outro problema. Porque outras rebeldias, houveram rebeldias antes de Jesus, se levantando alguns como Messias. Teudas, por exemplo. E a ideia era que se ele pulasse dali, e Jesus não ia morrer. Se Jesus fizesse isso, eu, Kleber, Andrei e Flauzino, primeiro que ele não ia fazer, mas olha onde o diabo está querendo fazer Jesus entrar. Os sacerdotes que estavam ali, todos que estivessem ali, o fato de Jesus cair e não morrer, Jesus ia ser levantado ali numa forma humana, e ele ia tirar o brilho do Pai. E Jesus responde para o diabo: sim, mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo perde pela segunda vez na palavra. Agora, aonde está Jesus? Ainda com fome, ainda com sede, 40 dias no deserto, sem tomar banho, sem lavar o rosto, sem comer nada. Esse é o estado que Jesus está lá. Pela terceira vez, o diabo chega para Jesus e oferece para ele um atalho. Ele oferece o atalho de reino. Ele fala: olha, tudo isso aqui é meu. O diabo mentiu até ali. É o príncipe desse mundo. Na primeira, Jesus saiu muito bem. Na segunda, Jesus saiu excelente. Na terceira vez, o diabo propõe para Jesus um reino, mas um reino que não é da forma certa. Ele propõe um atalho. Não existe, irmão, atalho na vida do crente. Bota isso na cabeça. Atalho na vida do crente é armadilha, é cilada. O que o diabo está propondo para Jesus é simples: tudo isso aqui é meu, ó. Só uma vez, só uma vez, se você se prostrar e me adorar, é teu. Quantas vezes você já escutou assim, ó: tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, uma vez só, cara. Uma vez só. O texto diz assim: se você se prostrar e me adorar, você só faz isso uma vez, eu vou te dar tudo. Não é reino? Seu pai não te prometeu o reino? Eu te dou o reino. Mas seja mais um pouco longínquo comigo no raciocínio. Para que você precisa morrer pela humanidade, Jesus? Eu estou te oferecendo não se sacrificar. Olha que proposta excelente para Jesus. Você não precisa de cruz nenhuma. Você não precisa levar coroa de espinho. Você não precisa ficar seminu lá no pretório, tomar chicotada. Não, você não precisa. Eu te dou um reino. Eu te dou, Jesus. É só você se prostrar e me adorar. Olha que cena que o diabo queria, porque ele sempre desejou ser Deus, igual a Deus. Você se prostra para mim, ele está vendo, e eu te entrego isso aqui. Se Jesus tivesse se prostrado e adorado só uma vez, ô irmão, eu ainda sou favorável que o Espírito conduza a mensagem.
só uma vez na cama com alguém pode ser o resto da vida de desgraça. Se só uma vez eu pegar uma vez só o ilícito, o anátema, só uma vez, e eu levar, foi só uma vez, que pode durar o resto da minha vida de consequência e de dor. Tem coisas na vida que não vale a pena a gente cogitar nenhuma vez, nem não quero e não vou. Mas a proposta é boa. A proposta é boa. Você não precisa passar por isso, crente. Para que você precisa passar por isso, jovem? Para que você precisa passar? Você não precisa de nada disso. É só você me adorar uma vez. Se prostrar para mim, eu vou te dar carro, eu vou te dar título, eu vou te dar isso, eu posso te dar que é meu. Você não precisa passar pela humilhação, você não precisa passar pelo constrangimento, você não precisa passar, é só me adorar uma vez. É só você, uma vez só. Quantas consequências poderiam ser evitadas se não cedêssemos apenas uma vez? Quem aqui não tem vontade de apagar essa uma vez que fez errado? Uma vez, uma só vez. Às vezes parece injusto, né? Todo mundo, alguns 10, 15, 30, e parece que não dá nada. Não entra nessa teoria, porque essa teoria é demoníaca. E às vezes um pulinho só que eu dou errado, uma mancada só que eu dou errado, fica um X nas minhas costas, fica um negócio. Sabe, irmãos, o que o diabo está propondo para Jesus é atalho. Não existe atalho para a vontade de Deus. O que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, é debaixo da vontade dEle. Da vontade dEle, do jeito dEle, do tempo dEle. Às vezes dói, às vezes demora, às vezes lapida, mas quando chegar, chegou. Se nós desejamos participar da glória do Senhor, nós devemos também participar do seu sofrimento. Mas aí ninguém quer, ou quase ninguém quer. O que a gente escuta na maioria das orações? Senhor, por que queimou as coisas em casa? Senhor, por que eu não passei? Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, por que não foi agora? Senhor, por que não foi isso? Senhor, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso? Senhor, Senhor, Senhor. Os homens querem a glória de Deus, mas não querem viver o sacrifício por Deus. Se a gente quer participar da glória, precisa participar também aqui do sofrimento. Se estão nos insultando, se estamos passando por momentos difíceis, glória a Deus. Se está dolorido, glória a Deus. Se estamos sendo injuriados, glória a Deus. Glória a Deus, pastor Kleber, porque não é com o Senhor, mas aquilo que bate e dói em você, realmente não dói em mim, mas o que bate e dói em mim, talvez não dói em você. O Senhor Jesus, quando o diabo fala para ele assim, só faz isso, só uma vez. Olha, irmãos, eu tenho conhecidos meus, poucos que fizeram isso só uma vez, e alguns que fizeram só uma vez, perderam família, perderam o emprego, perderam a reputação. Alguns perderam o ministério por causa de só uma vez, por causa do atalho. O diabo chega para Jesus e está dizendo para ele assim: não precisa passar por esse tempo coisa nenhuma. É só fazer aqui, ó, desse jeito, e eu vou te conceder o que você veio. Jesus responde para ele, Deuteronômio 6,13: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás.
mais uma vez, o diabo fica naquela situação com Jesus sem êxito. Sabe, irmãos, ele sempre vai tentar até o último dia da nossa vida. Ah, pastor, não tem isso, irmão. Sempre vai tentar. Uma vitória não garante jamais liberdade de futuras tentações. Não é porque a gente venceu uma aqui que o diabo falou: agora desisto do Kleber, desisto do Douglas, desisto do Theo, desisto do Luiz, da Fer. Uma vitória de hoje não garante que ele não vai levantar amanhã. Ele vai se levantar. De outro jeito, mas vai se levantar. Cada experiência de vitória serve para novas tentativas por parte do diabo. Ele venceu hoje, mas amanhã eu tento de novo. O significado da palavra tentar no grego, parasem, que em português significa sedução, levar alguém a fazer mal, arrastá-lo ao pecado. Quando a gente lê lá, Jesus foi tentado, Jesus foi conduzido, o diabo tentou seduzir Jesus, é tentar persuadir, tentar fazer pegar o caminho errado, é colocar Jesus à prova. Quantos de nós, que 24 horas do dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 365 dias do ano, somos colocados à prova? Sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Mas não é esta a mensagem que Deus colocou no meu coração. A vigilância é a eterna segurança nossa de liberdade. O dia que eu paro de ser vigilante, eu perdi a liberdade. Na luta, o cristão nunca vai receber trégua do diabo. As tentações que vêm sobre Jesus vêm exatamente em cima do dom. Isso é muito complicado, né? Porque é sempre nas áreas em que nós somos bons que vêm as tentações. A pessoa que está dotada de algum atrativo, ela é sempre tentada a fazer sua própria vontade. Rapaz, com o talento que você tem, você já era para ser a quarta pessoa da Trindade em tal lugar. Se eu tivesse você, se eu fosse você, você já estava no 5º CD, no 5º não sei o que CD é coisa antiga. Rapaz, vou te dizer uma coisa, hein? Com o dom que você tem, você era para ter mulherada nos seus pés a rodo. Rapaz, você não precisa aguentar esta mulher enchendo a tua cabeça. Olha para você, rapaz, que tipo de homem você é. Você, com essa lindeza que você é, com esse corpo que você tem. Tem uns homens aí que eu ponho eles. É sempre naquilo que eu sou bom. No meu dom. Aonde que o diabo foi brincar com Jesus, tentar Jesus? No fato dele ser filho de Deus. E onde é que muitas vezes ele vem mexer com a gente? É naquilo, é no pastoreio, é por ser músico. Quer saber de uma coisa? Esse pastor que se dane, a partir de agora, eu quero ver como é. É nas áreas que a gente sabe. É nisso que muitas das vezes a gente tem dificuldade de... A gente tem. Então vamos ver como é que vai ser. Um dos aspectos mais sombrios da tentação é ele mexer com aquilo que a gente sabe que é nosso. É quando mexe aqui dentro. Quando ele foi com Jesus, ele foi com uma consideração: se tu és o filho de Deus, então você faz isso. Ele não foi fazer isso com nenhuma outra pessoa, mas com Jesus ele foi. Ele sempre vai naquilo que ele sabe que pode ser usado contra. Ele tentou fazer com que Jesus trabalhasse ou fizesse contra. Geralmente é em cima daquelas coisas que nós temos talento, que temos dom e que temos poder para fazer literalmente algumas coisas, que vai trabalhar na tentação. Então tá. Vamos ver como é que vai fazer sem mim lá. Eu sei quem eu sou, pai. Não tem outro para fazer. Se eu não for,
Não passa de 30 dias, daqui 30 dias estão pedindo para voltar. E aí, eu estou lá. Deus sempre espera que qualquer ser humano aceite riscos em favor do seu nome. E essa experiência Ele permitiu no próprio Filho. No próprio Filho. Quando o diabo tenta Jesus, ele vai pegar Jesus aonde Jesus tinha divindade. Quer ver uma coisa? Kleber, Fernando estava comigo, Giovanni, Suelen, Manzilma. Quando alguém disse assim: eu me arrependo do que eu fiz com você. Você estava lá, você estava lá. Disse: eu me arrependo. Está bom. Aí ele falou de novo para todos que estavam próximos. Ele disse: eu me arrependo. Se arrependimento matasse, eu estava morto. Eu levei a conversa para o outro lado e ele fala pela terceira vez: eu me arrependo do que eu fiz com você. Vai tomar um café comigo. Se eu vou tomar café, eu sei qual a proposta que eu vou receber. É o café do fim do período integral. É o fim de algumas coisas para mim. A mulher dele disse, eu falei para ele, você não devia ter perdido esse cara. Ele disse: todo mundo que substituir por você, me arrependo. É em cima daquilo que a gente sabe fazer, que é bom, que o diabo muitas vezes vai mexer com a nossa estrutura. Se é bonita, ele não te valoriza. Rapaz, você está perdendo seu tempo naquela igreja. Com o seu talento, rapaz, eu já tinha dado umas 5 ou 6 empresas na sua mão. O quê? Você toca muito bem. Sai fora. Você não está aí para receber ordem de um qualquer. Você é muito maior do que essa igrejinha. Você não tem que abaixar a cabeça coisa nenhuma. Ele sempre vem naquilo que eu sei. E vou dizer uma coisa para você como pastor. Se tem uma área que pastor é provado dentro da igreja, é essa. É. Porque quando você remunera, você não tem muitos aborrecimentos. Mas quando é gratuito, é voluntário, você tem que engolir algumas coisas até um certo limite. Mas se fosse o caso de dizer: vai com Deus, amigo. É tanto. É tanto. Tranquilo, é tanto. É nessa área. Sabe quantos convites eu já recebi para ir embora daqui? Não são propostas só humanas, são propostas ministeriais, de outras denominações. Eu faço você bispo em 6 meses. Bispo. Aí eu falaria: pastor não, bispo. Quer saber de uma coisa, pastor Charles? Tchau, pardal. Sabe o que Deus falou comigo de quinta para sexta, de sexta para sábado? Abra aí a Bíblia. Vá comigo para o verso de número 11 e eu termino. Tem crente aqui essa noite? Tem? Abra os seus ouvidos espirituais. Depois de derrotar o diabo, como homem, não como Deus, o Senhor disse assim para o diabo: sai daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem: adora o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aí, verso 11
par-te-á. Então o diabo o deixou. Na minha versão diz assim: então o diabo foi embora. Aí você fala: não, continua. E os anjos vieram servir Jesus. Talvez eu tenha vindo pregar só para mim essa noite. Aguenta aí. A mesa já está sendo preparada. Aguenta. Aguenta. Depois que Jesus venceu o diabo ali, começa o ministério. Mas antes, esse texto para mim é muito especial. Porque diz assim: então o diabo foi embora. E os anjos da parte de Deus vieram servir Jesus. Sabe o que significa isso, irmão? Jesus aguentou, com fome, sendo provocado, sendo tentado, mas Jesus aguentou. Jesus foi firme. E depois que Jesus venceu ele, a Bíblia diz: e vieram os anjos e serviram a Jesus. É isso que eu creio. Que o que eu estou passando agora, o que você está passando agora, vai passar, vai passar, vai passar. Não desista, não fraqueje, fique firme. Vai chegar uma hora que você não vai acreditar, a porta vai escancarar para você de um jeito. Isso é para você que é crente, meu irmão. Escuta, tem coisas que a gente passa na vida que não tem explicação, realmente não tem. Não é o problema com você, você não está errado. É Deus que está fazendo algo sobrenatural em você. Tem coisas que a gente não entende agora, mas chegará uma hora que Deus vai dizer: agora não, agora é a vez dele, agora eu estou mandando isto para ele. Eu amo esse texto porque Jesus não grita, Jesus sofre, ele é humilhado, ele é constrangido. O diabo tenta afagar Jesus da sua humanidade, ele não cede. Eu venho aqui para dizer para alguém esta noite, além de mim: não ceda, fica na posição que tem que ficar. Deus vai te abrir a porta na hora certa, irmão. Você não vai perecer nesse deserto, coisa nenhuma. Isso é coisa dele, é coisa do cão. É fazer com que a sua fé, a sua fidelidade mingue. Pare aí. O texto diz assim, que Jesus expulsa o diabo, diz para ele: vai embora. E quem é de Deus tem autoridade, vai embora, Satanás. E naquela hora, irmão, isso aqui é para quem tem discernimento, para quem crê, para quem ainda crê que Deus fala, Deus revela. Eu não consigo ver um pão comum dado para Jesus. Quem passa 40 dias, 40 noites, aguentando, não negando, não cedendo, sendo humilde, sendo firme. A Bíblia diz que depois que o diabo foi embora, os anjos vieram e serviram a Jesus. Eu tenho que ser fiel àquilo que o Espírito me revelou. Vai chegar. Já está a caminho. Para todo crente fiel, Deus tem uma recompensa. Deus não é injusto, não. Não estou falando de salvação, não estou falando de vida. Tem, isso aí é tranquilo. O fato é que quando Jesus se posiciona e vence, é o texto que diz. É Mateus que ouviu isso de Jesus. Irmão, sabe quem que... Por que eu contei essa história para você? Sabe quem contou isso para Mateus? Jesus. Porque Mateus não estava lá. Eles foram comissionados depois.
Foi Jesus que disse assim: olha, imagine, aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí ele falou isso, tal. E depois, aí chegou a hora que eu disse: ó, é assim, assim, assado, e eu repreendi. Aí os discípulos, talvez, alguém possa ter dito: tal. Jesus continuou. Aí o Pai mandou os anjos levarem comida para mim. Da onde a gente espera não vem, mas da onde a gente não espera veio. Da onde você está esperando escape, talvez não virá, mas da onde você não espera, Deus vai mandar. É ali. É ali. Não foi ali? Não foi ali que o diabo tentou? Foi. Então é ali que ele vai ser envergonhado. Não foi aqui que você veio? Então, pois vai ser aqui no deserto que eu vou preparar banquete para ele. E o texto disse, e depois disso, Jesus começa o ministério. Ou seja, Jesus provou para o Pai a sua lealdade, a sua fidelidade. O diabo perdeu. Eu estou pregando aqui essa noite o que Jesus viveu. E tem gente aqui também que passou, está passando, vai passar. E a palavra está aí na tela para você essa noite. Aguenta, porque a mesa já está sendo preparada para você. Já está sendo preparado. Vai estar sendo. Aguenta. Aguenta. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Eu fico imaginando assim, irmãos. Que coisa. Por mais que a televisão, o cinema possa produzir alguma coisa, talvez 0,1 do que foi. Imagine Jesus, o homem Jesus, lá no deserto. Só Deus faz essas coisas. Manda os anjos lá e dê pão para ele, porque ele está com fome, ele está carente, agora chegou a hora. Ele já provou para mim. Você lembra quando o Senhor disse aqui para Abraão: pega o teu filho e leva para lá, me dá como sacrifício. Ah, Senhor, a hora que ele pega e vai descer, foi pregado aqui há 2 domingos atrás, fala: não faça isso, porque agora eu sei que você me teme. Eu te abençoarei de um jeito. Aguenta, irmão. Aguenta esse deserto. Jesus aguentou, não cedeu. Não se esqueça, irmãos. O diabo tentou Jesus na sua divindade, naquilo que Jesus era bom. É em cima do nosso orgulho. É em cima daquilo que eu sou bom, que o diabo fala: rapaz, você é bobo demais. É só fazer isso. É mesmo. É. Mas aí Jesus expulsa e os anjos vêm servir. Aguenta. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí. Faz tempo que eu não faço isso. Diz para ele assim: aguenta aí. Ah, não, irmão. Não. Vocês estão querendo que eu vá embora, né? Aguenta aí. Ó, irmão, eu não sei quanto a mim, mas eu creio sim, irmão, que nem que seja na minha velhice, eu vou ver muita coisa que Deus prometeu para esta casa, para a minha vida, para vocês. Eu vou ver. Vou ver. Porque a Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, no muito Ele põe. Então, aguenta, irmãos, aguenta. Porque Jesus suportou e a mesa foi colocada para Ele. Essa é uma linguagem figurativa que eu estou falando, porque é óbvio, não foi colocada. Eu não sei. A Bíblia só diz que os anjos lhe trouxeram pão. A hora que Jesus repreendeu e venceu, a mesa foi preparada. Saia daqui essa noite para quem é crente, crê, vive Bíblia, ama a Bíblia. Está passando pela prova porque é crente, porque se não fosse crente não estava passando. Eu não estou falando dos meia boca, estou falando de crente, gente que está passando pela prova, gente que está sendo colocado aí naquela situação de Berlim. A palavra de Deus para você, para mim esta noite é: aguenta que a mesa já está sendo preparada e nós vamos celebrar o que Deus tem para nós.
A gente ainda vai olhar para trás e dizer: eita, eita. O que é isso aí? Isso aqui foi uma guerra assim, isso aqui foi outro, isso aqui foi outro. Como é que você está em pé? Deus purinho. Mas como é que foi? Aconteceu. E essa marca aqui? Essa marca foi isso. E aí? Deus concedeu a vitória ali também. Fique em pé. Louvor. E diz assim: e depois disso, Jesus começou o seu ministério. Quem está entendendo? Quem entendeu mesmo, irmão? Tem coisas que a gente tem que passar, irmã Patrícia, não é outra, é nós mesmo, não adianta, eu não gosto, eu não quero, eu não aceito, Fernanda, tem coisas que eu não quero, Tatiana, tem coisas que eu não quero, tem coisas que eu tenho vontade de fazer igual o Chaves, jantar, esse é o Kiko, chutar tudo, quebrar tudo, mas sou eu que tenho que passar. De quarta para quinta e de quinta para sexta eu ficava assim: mas não é possível, Senhor. Ai, não é possível. Senhor da glória. Ai, Jesus de Nazaré. Aí Deus me leva para esse texto, no verso 11, diz assim, e depois, foi isso o texto que Ele me deu. Ele não falou o começo, falou. E depois disso, os anjos vieram servir a Jesus. Para quem é fiel, vem milagre. Para quem é fiel, virá o livramento. Não é que vai terminar, mas essa já ganhou. Ah, mas não tem mais, irmão. A gente está numa guerra e a gente vai vencer. Quem ganha hoje, ganha amanhã. O Deus que sustenta hoje é o Deus que vai sustentar amanhã. Amém ou não amém? O Deus que abre o mar vermelho hoje é o Deus que vai fazer amanhã o Jordão abrir também. O Deus da mulher que não tinha filho é o Deus da mulher que abre a madre para ser mãe de multidão. O Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Paulo, o Deus de Filipe, o Deus de Barnabé, o seu Deus, o meu Deus, Ele nos assiste. Ele nos assiste. Ele sabe quem é seu. Deus está vendo tudo. Por mais que o diabo esteja gritando e dizendo: ela não vai aguentar, ele não vai aguentar, o Espírito Santo diz para você e para mim: aguenta, porque está vindo a mesa preparada para você.